Aleluias. Amém. Boa noite àqueles que eu não vi ainda. Todos na graça? Aleluias. Você está feliz? Só dois está feliz? Se você não está feliz, eu quero dizer uma coisa para você. Cristo morreu no teu lugar. Tudo que você precisava sofrer, Ele sofreu por você. Se caso você não tem uma felicidade. Amém? Então tudo aquilo que eu e você precisava pagar na cruz, Ele falou, pode deixar que eu pago no teu lugar. Pode deixar que eu morro por você. Pode deixar que aquilo que está sendo levantado contra você, eu assumo na cruz. Amém? Então um dos maiores motivos de nossas vidas é sabermos que um dia nós não era dono nem de nós mesmos. E onde o inimigo fazia o que queria de nossas vidas. Mas hoje nós somos comprados pelo sangue do Senhor. E hoje nós temos um dono, que é Cristo. Amém? Aleluias. Hoje tem alguém que zela por você. Hoje tem alguém que cuida de você. Hoje tem alguém que morreu na cruz por você, para declarar que você é totalmente livre na presença do Senhor. Aleluias. E a palavra diz assim, que onde há o Espírito Santo, aí há... Aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Você crê que o Espírito Santo está em nosso meio? Amém? Então que nessa noite, nosso coração, nossos ouvidos, nossa mente, nossos olhos, eu gostaria que você emprestasse totalmente a Ele nesse lugar. Amém? Empresta o seu coração, dá a Ele, entrega totalmente a Ele, porque sabemos que de nós mesmos não entendemos nada, não sabemos nada. A sabedoria humana que está sobre a minha vida não chega nem aos pés da sabedoria de Cristo. Aleluias. Nem a minha sabedoria, nem a tua sabedoria. Então muitas vezes, ou alguns versículos que eu dizer aqui, você fala assim, eu já conheço. Amém. Então eu quero dizer para você agora, a partir de agora, esqueça. Porque a palavra de Deus diz assim, que a palavra dele se renova todos os dias. Porque se de repente eu olhar na Bíblia e ler e falar, eu já sei, não podemos aprender coisas novas do Senhor. Amém? Amém? Então quando nós estamos fechados para o nosso conhecimento humano, a gente nunca vai estar aberto para o conhecimento de Cristo em nossas vidas. E Cristo morreu por nós, amado, para que o nosso conhecimento humano fosse deixado aos pés da cruz. Mas que o Cristo que está dentro de nós comece a governar nossas vidas. Já não vivo mais eu, mas Cristo, já não sou mais eu que faço as minhas vontades, mas quem faz é aquilo que eu faço, Cristo faria? Uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias. Amém? Mas você que trouxe a tua Bíblia, abra lá em João 15, versículo 5. Esse é o nosso primeiro culto de 2018 no domingo, porque nós já tivemos nosso primeiro culto na quarta-feira, como igreja, porque sabemos que o culto ele se faz todos os dias, amém? Mas como igreja, como o corpo de Cristo, aí tem ainda algumas pessoas que estão viajando, estão de férias, mas eu creio que a partir de semana que vem, outros vão sair de férias e alguns retornarão, amém? Mas a palavra de Deus diz assim, que onde está eu, você, onde estiver eu e você mais um, Ele está no nosso meio. Porque Ele diz assim, não é meio de 3 pessoas, está no nosso meio. Cristo em mim, a glória do Senhor é revelada. Aleluias. Todos acharam? João 15, versículo 5. A palavra diz assim, eu sou a videira. Quem é a videira? Mais uma vez, eu sou a videira. Quem é a videira? Jesus. Vocês são os ramos. Quem é os ramos? Diga eu.
Diga assim: Jesus é a videira e eu sou o ramo. O que permanece em mim, permanece em quem? Em Cristo. E eu nele, e Cristo em nós. Este dará, porque separados de mim, nada podeis fazer. E muitas vezes a gente acha, né, amados, que aquilo que nós fazemos, merecemos toda a honra e toda a glória, né? E aí vem, quando você se achar, amados, que alguém precisa te honrar, ou se você se sente muito ofendido, que as coisas que você faz, as pessoas não reconhecem, leia João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E o que permanece em mim e eu nele estará, esse dará muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Então, se eu estou em Cristo, não é eu o mais que faço, não é eu o mais que preciso de toda a honra e de toda a glória. Quem precisa é Cristo. Interessante isso, né, amados? Se a gente para e pensa assim: mas fulano de tal não me reconhece como tal. Eu quero dizer para você que você está num bom caminho, porque a palavra de Deus é assim, que nós precisamos morrer em Cristo. E quando nós morremos em Cristo, já não é nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então, amados, eu quero dizer para você uma boa notícia: você nunca vai ser honrado por homens, mas o Cristo que está sobre a tua vida, esse vai ser honrado. E se você estiver nele, automaticamente toda a honra que está em Cristo virá sobre a tua vida. Amém? Mas antes de a gente começar a falar, amados, ano passado foi um ano de todos, né, postaram em Facebook, todos postaram nos seus Instagram, todos postaram nas suas redes sociais que era o ano da reforma, os 500 anos, amém? Todos sabem dessa data ou não? A reforma protestante, onde Lutero lutou por tudo aquilo que nós temos hoje e tal, aquela coisa arada toda. Mas você para e pensa, passou 2017, entramos em 2018. O que mudou da reforma de 2017, completando 500 anos, para a reforma de hoje? Mudou alguma coisa na tua vida? Porque não é a reforma que muda a nossa vida, nós que mudamos a reforma. Se nós queremos viver o ano da reforma, queremos que as coisas sejam reformadas, mas sem eu ser transformado, as coisas permanecem da mesma forma, amados. Por isso, agora sempre te fala assim, né? Agora 2018 vem, agora vai. Vai também junto com o Robson junto. E aí, se o Robson que entrou em 2018 continua fazendo as mesmas coisas em 2017, 2018 vai valer alguma coisa? Não vai valer. Pode vir mais reforma. O ano que vem é 501, o ano da reforma. 502, o ano da reforma. Mas, amado, o que precisa ser reformado é nossas vidas. Então, assim, hoje pedimos uma reforma no modelo e na gestão humana, como eu e você pensa que é certo. Mas sem a direção de Deus, sem a direção correta de Deus, nada pode fazer, amados. Para eu exigir uma reforma, eu preciso ser transformado em Cristo. Quando Lutero foi lá e descobriu que algumas coisas que estavam sendo faladas não era corretamente que estava escrito na Bíblia, ele deu um start na vida dele e começou a viver o evangelho conforme estava escrito na Bíblia. Amém? E quando nós entendemos desse da reforma, só para a gente entender o que é reforma, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós estamos passando por um ano de reforma, porque eu preciso ser transformado. Não adianta eu falar que 2017 é o ano da reforma, mas a minha vida não está sendo reformada, não está sendo transformada. Todos que vai trabalhar numa casa, todo que vai reformar uma casa, sabe que é o maior problemão, né? O Joel que é pedreiro aqui, tem mais algum aqui que trabalha com pintura, outros que trabalham com algum departamento de reforma, sabe. Até nós, homens e mulheres, quando você pega assim, amor, nós precisamos pintar essa parede, vamos ter que trocar essa parede dessa sala por outra cor agora. Você já percebeu quando você troca uma cor de uma sala, ou de repente você quebra uma parede, ou você muda aquele ambiente, todo aquele ambiente que já estava, já não bate mais com aquele novo que você fez? Aí já começa a trocar o fogão. Puxa vida, mas esse fogão agora não tem nada a ver com essa sala, com essa cozinha nova que eu fiz. Não, mas agora essa pintura atrás do sofá, meu Deus, olha como é que esse sofá agora ficou encardido. Não é verdade?
Aí começa uma coisa a puxar a outra. Aí você quebra aquela parede e fala, não, mas essa parede aqui, se eu quebrar aqui, mas vou ter que agora fazer outra ali, porque senão não vai... Amados, quando nós começamos um período de reforma, antes de nós começarmos, parece que o ambiente está tudo normal. Mas quando você começa a mexer em algo, as coisas que estão fora fora da conformidade, não conformidade, ela começa a aparecer. Então você vai olhar uma parede e fala, não, eu quero mudar essa parede porque ela está com um rachado ali naquele lugar. Aí você vai lá, passa massa corrida, e quando você passa massa corrida, pinta toda a parede, você descobre que a parede de trás também está toda trincada. Mas antes você não sabia que ela estava trincada. Antes você não tinha percebido. A mesa já está encardida, o sofá precisa trocar, o fogão não bate mais com a cor do armário. Se você quer comprar um armário, amado, você pode ter certeza que você vai gastar no fogão. Ou se você comprar um fogão, pode ter certeza que não vai encaixar dentro do armário. Então, quando nós passamos por um ato de reforma, quando nós passamos por um momento de reforma, começa a aparecer coisas que a gente nem imaginava. E quando nós estamos agora também caminhando com Cristo, aí vem o segredo da reforma. Quando você começa a tirar coisas da tua vida, quando você começa a fazer altas reformas na tua vida, o Cristo que está dentro de nós começa a mudar algumas paredes, começa a mudar algumas rachaduras. E a partir do momento que eu começo a andar com Cristo, começo a viver uma vida de transformação, uma vida de reforma, começa a aparecer coisas que eu preciso mudar, porque se eu não mudar, não vai encaixar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida a partir de agora. Amém? É a mesma coisa você querer pintar uma parede e deixar o teu quadro encardido naquele lugar, naquela parede nova. Pinta lá uma parede vermelho Ferrari e deixa um quadro bege lá, totalmente encardido. Não vai bater. Você vai ter que comprar outro quadro, colocar naquela parede vermelho Ferrari para dar certo. E muitas vezes, amados, nós entramos nesse mundo da reforma com Cristo e algumas coisas no dia a dia, no caminhar, Cristo vai mostrando que não está batendo mais. Vai começar a aparecer algumas rachaduras, vai começar a aparecer algumas paredes que não estão encaixando mais com aquilo que Cristo está colocando sobre nossas vidas. Então viver uma vida de transformação, uma vida de reforma, amados, não é fácil e não é para qualquer um. Andar com Cristo é para os fortes. Sabe por que eu falo que andar com Cristo é para os fortes, amado? Olha só, quando Cristo pregava o evangelho do pão e peixe, estava assim de pessoas do lado de Cristo. Quando Cristo fosse agora, aproveitei que eu peguei vocês querem ser transformados, vocês querem participar dessa reforma? Então faz o seguinte, o reino de Deus não é só pão e peixe. O reino de Deus agora é assim, 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 assado. O que fez? A multidão saiu fora. Amados, enquanto Jesus estava fazendo todos aqueles milagres, quando Jesus estava fazendo tudo aqueles prodígios, o Senhor estava cercado de pessoas. Mas pergunta para mim, aquela mesma multidão que seguia Jesus, você ouviu falar que essa mesma multidão estava no pé da cruz ou não? A Bíblia não diz isso. Porque a multidão, amados, que seguia Jesus, na hora que chegou o tempo da cruz, na hora que chegou no tempo da reforma, a hora que chegou no tempo da transformação, a hora que chegou no tempo da renúncia, pularam fora. Amados, andar com Cristo, andar na reforma de Cristo, a gente precisa renunciar a alguns quadros que estão dentro das nossas vidas. Para a gente caminhar com Cristo, na reforma de Cristo, a gente precisa renunciar e fazer alguns reparos em algumas coisas que não vai encaixar mais com aquilo que Deus começar a transformar sobre nossas vidas. Não adianta eu querer caminhar com Cristo 30, 20 anos e ainda colocar um sofá novo dentro de uma casa, colocar algo novo. Cristo agora é novo. Cristo agora, quando eu conheci Cristo, algo novo veio sobre a minha vida. Eu pego esse Cristo, coloco dentro de mim, mas ainda a minha mente, os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha maneira de falar, a minha maneira de caminhar, de agir, de pensar, ainda é uma sala velha. Vai encaixar ou não? Não vai encaixar. Trabalharmos e entrarmos na reforma do Senhor, trabalharmos e entrarmos naquilo que Deus quer para mim e para a tua vida, vai custar alguns armários novos na nossa casa. Vai custar alguns fogões novos na nossa casa. Essa mobília que está entrando agora já não encaixa mais na mobília do passado. Amém? Aleluias. Então assim, amados, com Cristo a reforma começa a aparecer coisas que estavam escondidas ou fora dos padrões e que precisa ajustar ao modelo do novo que está sendo construído.
Então assim, amados, eu quero falar hoje um pouco também sobre o ponto de vista espiritual e o ponto de vista do homem espiritual e o ponto de vista de um homem natural, amém? Então assim, ó, o ser espiritual gerencia dando frutos. E quando nós lemos aquela passagem assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque separado de mim, nada pode fazer. Então assim, amados, o início das nossas frustrações é fazer coisas sem querer estar em Cristo. Quer viver tua vida frustrada? Quer viver tua vida dizendo, nossa, parece que tudo que eu faço não dá certo? Amados, a palavra dele aqui, João 5, mata tudo a minha pergunta e a tua pergunta. E as tuas respostas, está tudo aqui, ó. Se eu não estiver em você e você não estiver em mim, nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Não tem uma outra segunda opção. Nossa vida aqui na terra, amados, nunca foi fazer para obter algo de Deus, mas para receber de Deus e fazer. Então muitas vezes, amados, nós entendemos assim que o homem natural, ele aprendeu que a toda a tua vida, nós aprendemos em todas as nossas vidas que nós precisamos fazer algo para Deus. Nós precisamos abraçar um ministério, nós precisamos tocar, nós precisamos fazer algo para receber uma bênção de Deus. Amados, se não fosse pela graça, eu garanto para você que nós, perto de Bill Gates, nós estaríamos lascados, né? Se fosse por questão de fazer, né? Vamos lá, o dono, o presidente do Banco Central, você acha que o cara não teria muito mais dinheiro do que eu e você para fazer umas 30 casas de recuperação, ou umas 30 casas de passagem, ou recolher todos os mendigos da rua e colocar no lugar e tratar eles? Não seria melhor do que eu e você? Então a questão, amados, não é fazer. A questão não é fazer para que Deus venha me abençoar. É a questão de eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então muitas vezes nós corremos atrás de situações e queremos e cansamos, e tem pessoas cansadas com o ministério, tem pessoas cansadas com a obra, cansadas de fazer isso e aquilo, e achar que tudo que ele fez ele merece um reconhecimento humano. Amados, enquanto nós estivermos fazendo coisas para Deus, para ser reconhecidos, a gente nunca vai entender que eu não preciso fazer para Deus, para que Ele venha me abençoar, porque a minha bênção já foi feita na cruz. Agora eu preciso entender o que Ele quer que eu faça para que eu possa fazer. Porque é tudo que eu preciso, as minhas bênçãos já foram conquistadas na cruz. Então, amados, nada que eu faça mais e menos vai atingir o coração de Deus para me abençoar mais e menos. Por quê? Porque já foi pago na cruz. Se fosse isso, amados, coitado do cara que está lá na UTI, que não pode fazer nada. E daí, como é que faz? Você acha que ele vai competir comigo que eu ando todos os dias, que eu faço alguma coisa todos os dias, e o cara que está lá na UTI não pode se mover, está acima de uma maca, não pode fazer nada? Você acha que Deus seria injusto com ele? Então, amados, não é questão de fazer para que o Senhor possa me abençoar, é entender o que Deus quer que eu faça para que as coisas sejam abençoadas. Aleluias, aleluias. Quando Jesus diz assim, amados, nada podeis fazer, se refere a uma gestão superior, a uma administração dos céus, a um fazer, uma gestão que só pode realizar permanecendo em Cristo. Você pode fazer muitas coisas para si mesmo, mas se esse que você está fazendo não está segundo a visão de Deus, nada pode acontecer, nada vai prosperar, porque eu estou fazendo de mim mesmo, não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Aí vemos pessoas frustradas, vemos pessoas totalmente, em todas as áreas, eu estou falando de igreja, mano, estou falando em todas as áreas profissionais também, vamos colocar isso aí. Tem pessoas que querem formar numa faculdade porque sabe que, vamos dizer assim, a psicologia está dando muito dinheiro. O cara nem sabe se ele gosta da psicologia, mas ele vai lá, faz 5 anos, 6 anos de psicologia, passa e vira psicólogo. Quando ele senta atrás da mesa e fala, não é isso que eu queria para a minha vida. E assim a mesma coisa no reino de Deus, amados. Você entra numa situação, entra no ministério, entra fazer alguma coisa, porque você acha que você precisa fazer algo para Deus te abençoar, e você pega, começa a ser cansativo, aquilo começa a frustrar o teu coração. E hoje eu conheço um monte de gente, amado, que são frustrados em ministérios, porque ele achava que aquele ministério era para ele. Realmente Deus falou assim, cara, eu não estou nesse negócio, você está fazendo porque você quer.
E quando nós vemos pessoas que estão dentro do propósito de Deus, as coisas começam a acontecer naturalmente. As coisas começam a fluir naturalmente. As coisas começam... Você já viu aquela questão assim, ó, você vai uma pessoa, que nem o Billy Graham, um dos caras aí. Como é que é o nome daquele cara que ora as pessoas é curadas? Benny Hinn. Benny Hinn, ele entendeu o propósito de Deus, está no centro da vontade de Deus, está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Agora vai eu e você, um comedor de feijão também. Não, agora daqui para frente eu vou pegar um paletó branco, vou mandar paletosar na cabeça dos caras, ver se ele sai curado, e vou pegar no lombo do cara que está andando em cadeira de roda, ver se ele anda. Não vai, amados, não vai acontecer. Por quê, amados? Eu não estou fluindo naquilo que Deus mandou eu fluir. Eu estou querendo ser uma cópia daquilo que outra pessoa vai fluir. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou ser bem sucedido ou vou ser frustrado? Eu vou ser frustrado. Porque, amados, eu não preciso fazer as coisas para Deus. Eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja nele. E muitas vezes, amados, nós precisamos entender, orar e buscar o Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo para entender. Deus, eu não quero fazer, eu quero ser. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Porque a partir do momento que eu faço a tua vontade, o que Cristo, amados? Jesus estava do lado de Deus, no trono, sentado do lado do Pai. Ele veio na terra, o que ele falou? Não, eu vim aqui para fazer a minha vontade. Falou assim ou não? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha toda a moral para falar isso. Ele tinha. Mas Jesus falou aquilo para provar para mim e para você que ele também veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não veio fazer, ele veio ser a vontade do Pai aqui na terra. Fazer é uma coisa, ser a vontade é outra coisa. Aleluias? Aleluias. Então assim, amados, o que Deus tem colocado nessa parte de fazer, e qual que é a expectativa de Deus para nossas vidas? As expectativas de Deus estão definidas no ser espiritual, no homem espiritual, e estou falando sobre o homem natural. Quando nós agimos na nossa vontade, nós estamos agindo no homem natural. Quando nós começamos a agir no homem espiritual, nós começamos a agir na vontade do Pai. Aí eu pergunto para nós hoje, você, até o final da palavra você vai pensando, eu estou agindo no homem natural ou estou agindo no homem espiritual? O homem natural faz as coisas que ele acha que deve fazer. O homem espiritual faz aquilo que é a vontade do Pai. Aleluia. Então assim, amados, abre lá em Isaías para mim, 5, versículo 3 e 4. É uma passagem muito conhecida. Aleluias. Sempre amei. Todos acharam? Isaías 5, versículo 3 e 4 diz assim: agora, pois, vizinhos de Jerusalém e os homens de Judá, julgam agora entre si e a minha vinha. O que mais poderia fazer a minha vinha, que eu já não tenha feito? Porque só produz uvas azedas. Ou uns falam, outras falam, é a mesma coisa ou não? Uvas bravas. Só produz uvas bravas quando eu esperava uvas. Cadê lá? Porque esperando eu, agora pois as... Oxe. Deixa eu ler aqui. Agora pois os vizinhos de Jerusalém e os homens de Judá julgam agora entre mim e a minha vinha. E o que mais poderia fazer a minha vinha, o que eu não tenha feito? Porque só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas. Então assim, amados, observa ali quando Deus está falando aqui nessa palavra sobre questão de o que mais poderia fazer, o que eu já não tenha feito. Então o que Deus está colocando sobre uma palavra fazer. Deus tem uma gestão, amados, uma administração, que eu preciso me encaixar nela. A consumação dessa gestão não é apenas um resultado, mas um fruto com a qualidade específica. Então Deus estava esperando uma maneira de uma uva de ser plantada, e ali quando Deus falou assim, mas eu estava esperando um padrão de uva, e agora
quando foi colher, vocês produziram um padrão de uvas amargas. Então assim, amado, o que Deus está dizendo ali também? Se queres alcançar maturidade espiritual, você deve conceber a própria vida com a administração de Deus. O que eu quero dizer com isso, amado? Se você considera que sua vida é o resultado da sua gestão ou da sua administração e a gestão de outros, nunca entenderás do que se trata o Evangelho. Viveremos uma vida de frustrações porque nossos frutos não está no padrão de Deus, como Ele deseja. Só será uvas bravas, porque Ele só terá parte com aquilo que Ele mandou plantar, ou fazer como a sua gestão. Porque o Evangelho é fazer a vontade do Pai. Então o que eu quero dizer com isso aqui, amados? O que Deus estava dizendo ali? Que Ele mandou fazer, mandou plantar. Só que eles plantaram e nasceram uvas ruins. Muitas vezes, amados, nós decidimos fazer coisas, nós decidimos plantar coisas que não é o padrão de Deus. E quando isso nasce, quando isso gera, isso é totalmente descartado, porque Deus, Ele só faz parte comigo e com você. Deus só vai prosperar aquilo que eu tenho que você tem. Deus só vai multiplicar aquilo que eu tenho que você tem, aquilo que Ele mandou você plantar. Aquilo que você está plantando que não é a vontade de Deus, vai só nascer uvas bravas. Amém? Não é o padrão que Deus colocou sobre a minha e a tua vida. Muitas vezes nós estamos aí plantando coisas, colhendo uvas bravas. Por quê? Estamos fazendo a nossa maneira de gestão, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de plantar, não a maneira que Deus tem colocado sobre a minha e a tua vida como um padrão do Senhor. Então assim, amados, abra lá em 1 Coríntios, versículo 15. Vou falar sobre um pouco da alma, o homem, um pouco do espírito, um pouco da alma. Todos acharam? 1 Coríntios 15, versículo 45. Diz assim: assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, a alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas assim, o homem, a alma vivente, é um homem desenhado para um propósito: manifestar a Cristo e a sua natureza. Mas a alma vivente não foi criada com a natureza de Cristo, homem, que é o homem caído. Adão não foi criado completo, até que não comesse da árvore da vida, que é Cristo. Então eu quero dizer assim, amados, Adão, quando Deus falou sobre, chegou lá no jardim do Éden e falou para Adão: ó, de tudo isso aqui você pode desfrutar, mas dessa árvore você não toca. Amém? Quando Deus falou assim para Adão: você pode comer de tudo, mas dessa árvore você não toca. Por quê, amados? Por que Adão, mesmo Deus dando a direção, mesmo Adão ouvindo, ele não entendeu e ele pegou e comeu da árvore da vida? Você sabe me responder ou não? Alguém sabe me responder? Mesmo Deus dando uma direção. Assim, amados, Adão tinha um problema: não ouviu bem e não ouviu tudo. Se esqueceu de uma direção: comer da árvore. Muitas vezes nós temos ouvido ao Senhor, mas não temos entendido a voz do Senhor. Estou aqui pregando hoje, todo mundo está me ouvindo, amém? Vocês conseguem me ouvir bem aqui ou não? Agora poucos aqui podem entender. Como assim, Robson? Poucos podem entender. Sabe quando você ministra, quando você prega algo sobre uma determinada situação e aquela pessoa continua ainda fazendo aquela coisa que ele não era para ele fazer? Ele ouviu? Ele ouviu. Ele entendeu? Não. Porque Paulo também falava assim, eu acho que, se não me engano, uma das cartas de Paulo, ele falou, ó, foi falado não sei quantas vezes, não sei se foi para o pessoal de Colossos, mas uma dessas igrejas, foi pregado, essa carta foi lida várias vezes naquele local. Por quê? Porque Paulo ele tinha entendido que eles ainda não tinham compreendido a mensagem que Cristo estava passando para eles.
Aí você pensa assim, nossa, mas Robson, ele está pregando novamente aquele tema. Sabe por que muitas vezes a gente prega vários temas repetidos? Porque ainda nós não entendemos aquilo que Deus quer para nossas vidas. E quando nós queremos pular etapas, queremos pular processos, porque queremos algo novo, e deixamos aquilo que nós entendemos para trás, nós atrasamos uma geração. Porque que muitas vezes, amados, nós atrasamos algo sobre nossas vidas? Porque nós ouvimos, nós olhamos e enxergamos, mas não queremos entender. Adão ouviu a direção de Deus, Adão ouviu o que falou, não pode comer de tudo isso aqui, mas de menos dessa árvore você não pode tocar. Então ele ouviu, mas ele não entendeu a direção de Deus. Então muitas vezes, amados, nós ouvimos, Deus tem falado tanto na palavra, Deus tem falado em casa com você, sei lá, nos teus momentos de busca, você tem ouvido a voz do Senhor, mas ainda você não tem entendido ainda o que Deus tem para falar na tua vida. Então que nessa noite, amado, nós possamos não só ouvir, mas falar, Deus, eu preciso do entendimento. Ouvir e entender são palavras que são totalmente diferentes uma da outra. Ouvir, mas entender. Quem ouve, mas quem entende, pratica. Amém? Aleluias? Então assim, amados, uma das coisas que a gente tem entendido muitas vezes, igual voltando lá para a da reforma, nós temos entendido assim que muitas vezes criamos leis dentro da igreja, criamos rótulos ou criamos situações, achando que aquela lei que nós criamos dentro de uma igreja vai santificar um povo. Como assim? Assistir televisão não pode. Aí você começa a criar aquela lei, assistir televisão não pode. Mas eu pergunto para você que está com o teu controle na tua mão, da tua televisão, você tem todo o domínio de ligar ou desligar, mas e a tua vida no dia a dia, como é que fica? Você vai pedir para o Senhor te abduzir e mandar embora para o céu? Não tem como. Então são leis que o homem cria, são situações que o homem cria, que ela serve para, vamos dizer assim, trazer um momento de medo para as pessoas para caminhar com Cristo. Igual aquela ideia, muitos, amados, vêm para Cristo com medo de ir para o inferno. Meu Deus, hoje eu vou para o Senhor, porque se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Amados, a gente não tem que vir para Cristo com medo de ir para o inferno. Aleluia. Eu preciso vir para Cristo, amados, porque eu entendi que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E eu tenho um lugar, uma morada, que Ele falou, eu vou preparar uma morada e voltarei e buscarei vocês para morar comigo na eternidade. Então eu preciso ter esse entendimento. Eu já ouvi muito essa palavra, mas eu não entendi muitas vezes, que daí você fica correndo atrás. Pode baixar um pouquinho lá, Jeff. Aí você fica correndo o resto da tua vida tentando não pecar, tentando não errar, porque se você errar, se você pecar, você vai para o inferno. Amados, o inferno, amados, se fosse para ter medo, a palavra diz que Satanás, diante do Senhor, ele teme e treme. Então, se fosse assim, não era lugar para Satanás. Então você não tem que vir para o evangelho com medo de morrer hoje e ir para o inferno. Você tem que vir para o evangelho para você falar assim, não, Deus, eu entendi que a tua morte na cruz, ela veio para me restaurar, e um dia eu irei morar contigo na eternidade. Enquanto a gente fica pensando, colocando regra, colocando coisas para que as pessoas tenham medo de sair da igreja, porque se morrer hoje vai para o inferno, amado, essas pessoas nunca vão conhecer o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, amado, Jesus nunca veio dar de dedo na cara de ninguém. Se vocês não me aceitarem, se vocês não me engolirem, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus falou assim, que o reino de Deus não era só de comida nem de bebida, mas de paz, de justiça, de gozo, de mansidão, de prosperidade. Ele não veio trazer um peso de medo. Sabe por quê, amados? Se fosse trazer um peso nas pessoas, Judas não teria se perdido. Para que melhor o cara que caminhou com Jesus o tempo todo, mas no final de tudo se perdeu? Imaginem, Judas que viu todos os seus milagres, os seus prodígios, e ainda no final de tudo perdeu tudo que ele tinha visto.
Então, amados, caminhar com Cristo não é com medo de ir para o inferno. Caminhar com Cristo é saber que um dia nós iremos encontrar com Ele na glória. Caminhar com o Senhor não é você simplesmente vir, não, eu vou caminhar com o Senhor porque eu sei que a partir de agora eu ganhava R$200, agora eu vou ganhar 600. Não é isso, amados. Caminhar com Cristo não é porque você tem desejo de repintar a tua parede, reformar a tua casa, comprar um carro novo, amados. A morte de Cristo foi feita, não se compara àquilo que eu e você temos muitas vezes entendido, que Cristo simplesmente só é para vir, para fazer as nossas vontades. Não, amados. Cristo não morreu na cruz para fazer ser meu mordomo e ser teu mordomo, para fazer minha tua vontade, para me tornar rico e você tornar rico, para te dar um melhor marido, uma melhor esposa. Ele não veio para isso. Mas sabe por que você fala assim, Robson? Mas como que o meu marido vai ser melhor esposo, vai ser melhor mulher, esposa, dentro de casa? Se eu ouvi um dia que se eu fosse para a igreja, tudo isso mudaria na minha vida. Sabe o que muda? Não é você vir para a tua casa ser melhor. Você vir para Cristo, para você, que o Cristo está dentro de você, começar a dizer para você: ei, Rob, você precisa ser melhor marido. Ei, esposa, você precisa ser melhor esposa. Você precisa mudar nessa área agora, você precisa mudar naquela área agora. Você está errando aqui, você ainda continua pecando aqui. Então, amados, é isso. Por que a minha família e a tua família começam a ficar melhor? Porque Cristo começa a nos convencer que quando Ele entrou dentro da minha e da tua vida, precisa ser algo reformado. Aquela parede que está sobre a tua casa não cabe mais com Cristo depois que Ele entrou. Então, amados, vim para Cristo só para ter uma melhor vida, sem querer o Cristo sobre nossas vidas, é simplesmente, amados, o que eu sempre digo, volto a repetir: quem vem para Cristo por coisas é o primeiro a abandonar Cristo por coisas. Ou nós viemos a Cristo porque nós entendemos que um dia teremos uma salvação eterna, iremos morar com Ele na glória, ou a primeira decepção que tiver, nós somos o primeiro a abandonar o Senhor. Quer ter uma melhor família, quer ter um melhor filho, quer ter uma melhor esposa, quer ter um melhor ministério? Começa a caminhar segundo a vontade de Deus, não segundo as nossas vontades. Não, mas é que esse ano, se não for diferente, amados, quem eu e você para dizer para Deus que se esse ano não for diferente? Sabe por quê, amados? Nós trabalhamos num Deus, numa bondade, falei na ministração do louvor, nós trabalhamos com um Deus, numa bondade humana, classificado como se fosse a minha e a tua bondade. Nós só dizemos que Deus é bom porque eu conheço uma bondade. Mas, amado, a bondade do Senhor, ela transcende muitas coisas. Se o Senhor não fosse bom, amados, eu duvido se você faz coisas boas para o seu amigo ou para o teu vizinho, se ele faz coisas ruins para você. A primeira oportunidade você vai querer se vingar. Mas Cristo, quando Ele veio morrer por mim e por você na cruz, Ele não olhou para o meu pecado, Ele não olhou para o teu pecado, Ele não olhou, Ele não calculou e nem quis medir quantas vezes Ele seria cuspido na cara, ser negado pelos teus. Ele veio morrer por mim e por você e acabou. Amém? Aleluias. Então muitas vezes nós colocamos Deus numa qualidade, numa classificação humana. Deus não me ama, Deus não sei o quê, é que se esse ano a minha vida não melhorar. Amados, ainda você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada do Evangelho. Quando o Evangelho diz assim, que não vim aqui para fazer a minha vontade, mas vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim aqui para esse ano 2018 ser melhor na minha vida. Eu vim aqui para fazer o do ano 2018 ser melhor na vida das pessoas. Aleluias, aleluias. Então, mas quando nós estamos falando sobre lei, sobre pecado, sobre se você errar, você vai ser punido em tal área. Mas se fosse assim, amado, no tempo da lei de Moisés, nós vemos no tempo no Velho Pacto, que é o Velho Testamento, Novo Pacto, que é o Novo Testamento. No Velho Pacto, eles criavam leis sobre leis. E aqui, quando Jesus falou que o meu jugo, o meu fardo é leve e suave, comparando nas leis dos homens. Por quê? Porque precisava criar um medo, uma situação de medo para servir ao Senhor. E eu pergunto para você, por que Israel se perdeu então? Por que Moisés viu tanta glória de Deus? Por que o povo do Egito, o povo de Israel, viu tanta manifestação e ainda se perderam, ainda não conseguiram entrar na terra prometida? Isso prova, amado, que medo e prodígios e maravilhas não salva ninguém, amados. Isso faz parte do dia a dia.
Não, mas eu vou naquela igreja lá, porque aquela igreja lá, ele faz curas e milagres. Amém, mas faz parte do processo de Deus. Mas será que se um dia você for lá e você não for curado, não tiver um milagre, você vai continuar? Eu sempre digo assim, amados, é muito mais fácil eu morrer com uma doença salvo, do que eu morrer sem a minha doença e ir para o inferno. Eu já vi casos assim. Porque, amados, ninguém aqui é eterno. Aí morre meu ente querido, eu passo a noite inteira orando para aquele cara, para o meu ente querido ressuscitar. Das 6 horas da manhã não ressuscita. Eu não quero mais servir esse Deus, porque Deus, na minha Bíblia, diz que ele ressuscitaria. Amados, imagine se que todo mundo que morresse ressuscitasse. Vou orar agora que o Bin Laden ressuscita. Hitler, ressuscita aí, Hitler. Amados, são coisas que a gente vive, que a gente não pode calcular isso nossa vida inteira do Evangelho. Se Deus levou, Ele quis levar. Se Deus não quis que Ele ressuscitasse, amém, amados, glória a Deus. Importante, morreu com Cristo, fechou. Eu teria que preocupar se a pessoa não morreu com Cristo. Tem que preocupar você, se hoje eu vou morrer com Cristo, se você vai morrer com Cristo. Eu não quero que ninguém, amados, ore por mim no meu caixão para me ressuscitar. Eu quero que vocês orem por mim enquanto eu tenho vida, para mim me arrepender dos meus pecados, que quando eu morrer, eu vou direto para o céu. Imagine, o cara está lá quase chegando no paraíso, escuta a vozinha: Robson, volta para a terra. E você fala: meu Senhor, acabei de escapar desse planeta aí que está virado na desgrama, né, vamos dizer assim. E o Daniel lá, o profeta de Deus, orou do caixão: volta em nome de Jesus. Aleluias. Então assim, amados, até me perdi. Então assim, amado, o modelo de leis, ela só era no tempo do passado, trazia medo para as pessoas. Hoje eu não preciso ter medo, hoje eu tenho que ter convicção. Hoje eu não preciso servir um evangelho por medo de ir para o inferno. Hoje eu preciso ter a convicção que eu sou salvo. Eu pergunto para você agora: você tem convicção da tua salvação? Agora eu pergunto para você: quantos milagres você já viu? Quantos? Quantos Benihim, quantos Billy Graham, né? Benihim? Quantos milagres você viu aquela pessoa? Quantos você já viu? Mas quem vai me provar que eu já vi tanto milagre? Quem vai dizer que esses milagres que eu vi vai fazer que eu vou para o céu? No Egito tinha milagre de manhã, tinha milagre de tarde. No deserto tinha milagre de manhã, milagre de tarde. Para não ficar melhor ainda, passava em terra seca. Aí para ficar melhor ainda, lá no outro lugar passava no rio. E para ficar melhor ainda, os caras pegou e derrotou um monte de gigante. Mas a palavra diz que todos eles morreram no deserto. Nenhum daqueles entrou na terra prometida. E viram milagre todos os dias acontecendo. Aleluias. Mas se fosse por medo, quando Deus falou assim para Moisés: pega essa raça agora aí, ó, mata todo mundo, galinha, pato, cachorro, marreco, mata todo mundo. Moisés saiu para buscar a face do Senhor. Quando voltou, os caras estavam no bailão louco lá embaixo. Aí, não, e pior de tudo ainda, quando Moisés falou: rapaziada, vamos comigo lá no monte. Ih, rapaz, sai fora, vamos no monte não, vai você. Vai lá, você que tem mais moral com Deus, vê lá o que Deus tem para nós, vamos ficar aqui embaixo. Quando Moisés volta, eu posso até imaginar, mas Moisés descendo, já tinha uma cara já, porque já tinha sabendo: não, Moisés morreu, cara. Já faz hoje é tantos dias de março, já esse velhinho subiu, era em fevereiro. Já é março, não desceu, acabou, isso aí já era, Deus já consumiu. Uhul, vai não! Quem assistiu Madagascar, não? Quando Moisés descendo assim, escutou lá embaixo, e iluminação, e pá, pá, e fumaça, e churrascaiada, e carneiro, e boi. Viu o Senhor, os caras fatiando ali, comendo maionese. Uhul, aquele velho chato morreu.
Agora não vai descer mais aqui falar que nós somos em pecado. E Arão gostava de fazer a moral com o povo? Pode aí. Quando desceu lá embaixo, olhou ali embaixo, o forró comendo solto lá. Eles podem falar assim, vocês não entenderam nada. Tanto prodígios, tantos milagres, vocês por nada negaram o nome do Senhor. E Deus fala, agora por causa disso, mata todo mundo. Amado, se fosse por medo, aquele povo não teria feito um arrastapé a madrugada inteira. Aleluias. 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 Deus reservou, amados, a maior manifestação de poder para os do Novo Testamento, do Novo Pacto. Em 2 Coríntios 3, versículo 9 e 11, não precisa abrir não, eu vou ler direto. Porque se o mistério da condenação tinha glória, olha só, amado, se o ministério da condenação, das leis, de medo, tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça que nós estamos vendo hoje. Pois na verdade, o que foi feito glorioso, se aquilo lei era glorioso, não é em comparação com a glória inexcedível, porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece agora, amados. Aleluias. Então assim, amados, não há maior manifestação de Deus, do poder de Deus, que a sua natureza manifesta em pessoas. Quer ver o milagre de Deus? É eu e você começar a manifestar Cristo às pessoas. Quer ver milagre? É minha família, tua família começar a revelar Cristo para o teu vizinho do lado direito. Pergunto para mim e para você, será que o meu vizinho se converteria e ouvir minha família dentro da minha casa? Quer fazer milagre? Expressa a tua família do lado do teu vizinho. Está falando comigo, está falando com a gente. Deus, quando a gente prega, pega para todo mundo. O negócio pega para todo lado aqui. Será que o meu vizinho da frente e de trás se converteria, aceitaria esse Cristo que eu carrego? Então esse é o melhor milagre, amados. Não é fazer, chegar assim, a partir de agora, levanta morto. Aí, meu Deus do céu, aquela família estava orando para aquele cara morrer. Aí você chega lá e ressuscita o cara. Brincando, sabe? Que tem, infelizmente o mundo está assim muitas vezes, né? Tem pessoas aí que tem, nossa, bem que esse cara podia morrer. Aí você chega lá, o crentão, em nome de Jesus, levanta. Os caras, não. Aleluias. Então assim, amados, não há maior manifestação do poder de Deus que a sua natureza manifesta em pessoas. Se você quer ver o verdadeiro poder, então observe uma pessoa. Olha só, o que eu e você temos que passar, é o que eu e você temos que revelar. Amar por natureza. Você está amando pessoas por natureza? Ou porque existe uma lei que está falando, se você não amar, você vai para o inferno? Não, mas aquela palavra de Deus que eu tenho que suportar. Suportar, você sabe muito mais do que eu, que não é suportar porque você tem que olhar na cara dele, é dar suporte, é jogar ele nas costas. Muitas vezes ele vai te falar um monte de você, muitas vezes ele vai te trair 30 vezes, muitas vezes ele vai falar coisas que você não fez, e um dia ele vai chegar naquela porta e falar, pastor, eu quero caminhar com você novamente. Você vai falar, meu Senhor, então venha, vamos aí, eu quero caminhar com você de novo. É assim, amados. Era amar por natureza, não é amar por medo, não. Deus falou que se aquele cara vir aqui eu não aceitar, eu vou para o inferno. Não, amados. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo faria a mesma coisa? Quer ver o poder de Deus? Olha para as pessoas que estão desfrutando no Espírito, em paz que transcende todo entendimento, pessoas benignas, expressões de bondade do ser espiritual. Olha só que frase legal essa aqui, ó. A temperança de alguém que atravessa uma tempestade. Ah, aí eu quero ver. Você, quando está passando pelaquela tempestade, como é que você fica? Como é que é o teu comportamento? Passar um cachorro, você mete o pé na costela do bicho. Não estou muito bem hoje não. Ontem nós estávamos lá e aquele versículo falou assim que Deus ele tirou o povo do Egito para preparar uma festa para ele no deserto. Para que eles preparassem uma festa no deserto. Será que eu, você, no tempo de tempestade, no tempo de deserto, como é que seria a minha e a tua adoração? Como é que seria o meu e o teu clamor? Porque sempre fala, mano, é fácil você vir na frente aqui adorar o Senhor porque você ganhou alguma coisa, que você conquistou alguma coisa. Agora, eu quero ver você levantar as mãos aos céus
Não como bondade humana, como eu e você pensamos, mas a bondade eterna do Senhor. E falar: Senhor, eu sei que todas as coisas estão ao meu redor, eu passo por isso, amados. Se fosse por mim, nem aqui em cima do altar eu estava hoje. Eu falei para minha esposa hoje, falei: amor, não estou legal. Por que, amado? Eu falei: não sei, não estou legal, meu espírito está batido. Meu espírito eu estou angustiado, eu não sei. Mas, amado, eu sei que a bondade do Senhor sobre a minha vida não é a bondade que eu penso. O Senhor não tem que ser adorado só quando eu estou bonzinho. O Senhor não tem que ser exaltado quando eu estou bom, quando eu estou tranquilo. É na hora que te pega uma enfermidade que você fala assim: Deus, independente, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Não, hoje eu não estou afim de adorar o Senhor. Ah, daí? O Senhor não precisa da tua adoração. O Senhor tem anjos, milhares e milhares de anjos nesse momento agora adorando Ele. Mas se esqueça, amados, que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E um dia morreu por mim, na cruz, por mim, por você. E Ele não falou assim: não, Deus, o Jesus não falou: não, Jesus, Deus, eu não vou lá porque eu não estou afim de descer e morrer para aquele povo. Não falou isso. Ele não disse que não estava lá: não, hoje eu não estou afim, não. Ah, mês que vem eu desço. Muitas vezes, amados, hoje eu não estou afim. Nosso Deus é muito mais do que a nós pensamos, possamos, imaginamos, amados. Aleluias. Eu não estou trazendo isso como um peso, amados. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você entenda que servir a Deus precisa apanhar todos os cultos. Mas a gente precisa entender, amados, que a gente precisa fluir e dividir algumas características em nossas vidas. A gente precisa entender as nossas características entre homem natural e homem espiritual. Para mim encerrar, eu quero colocar algumas características. Se você que está anotando, quiser anotar, e se você não vier anotar, eu não peço que você só escute, mas que você entenda. Amém? Amém? Entender é difícil, é diferente de ouvir, é diferente de entender. Amém? Então assim, amados, as características do homem natural e o homem espiritual. Homem natural, ele suspeita de tudo. O ser espiritual, ele discerne. Homem natural, amados, busca o seu próprio bem. O homem espiritual busca dar fruto de sua natureza. O homem natural faz o melhor que pode. Não, eu sabe essa parte faz o melhor que pode? Esse dia eu fiquei louco, falei: meu Deus, eu não estou ouvindo isso, gente. Eu conversando com uma pessoa tal, e a pessoa falou assim: não, acho que não, a gente recebi um áudio aí de uma pessoa, fiquei: meu Deus, dá paciência que se der força, eu acho que eu destronco, eu mato. É porque hoje a gente não foi, né? Porque a gente já foi ontem na igreja, então hoje não preciso ir. Sabe assim: Deus, seguinte, eu já adorei o Senhor sábado, agora tem paciência, né? De novo, domingo? Não, hoje eu vou ficar em casa. Sabe assim, amado, as pessoas parecem estar fazendo um favor para o Senhor. Aí na hora de receber, ai meu Deus, Deus não me ama. Mas não, eu já vi, não. Que esse negócio de igreja todo domingo? Não, hoje eu vou. Mas não estou dizendo para vocês, se você não entende, melhor que não venha. Você vir aqui para ser mais um poste igual aquele ali, fica em casa. Né? Aí vem aqui, já falei sobre isso, o crente cacique, né? Que ele vem na igreja aquele dia mal-humorado, acordou com as patas pro ar, aí ele vem no culto e fica lá. Mim não levanta a mão. Mim não corre. Aí senta, mim não senta. Cumprimenta o irmão, mim não cumprimenta ninguém. Então, fica em casa, abençoado. Fique não vara-pau. Não, se Deus quiser, tem que ser assim. Graças a Deus que eu vim hoje, né? Tá no lucro, estou aqui hoje. Quem coitado de mim. Aleluias. O homem natural espera o melhor dos outros. O homem espiritual busca ver Deus atuando em outros. O homem natural espera um milagre. O homem espiritual, os milagres o seguem. Se você vai entendendo aí, você está ouvindo, mas se você for entendendo, bora lá. Homem natural, ele critica e murmura. Aleluia. Mas o homem espiritual concentra-se no que tem de valor eterno. Lembra que eu falei agora atrás ali? Eu não venho para Cristo porque eu preciso ser promovido.
Eu vim para Cristo porque eu sei que um dia eu vou morar com Ele na eternidade. E se eu for promovido, não. Se eu ganhar dinheiro, não. Se eu não sei o quê. Amados, independente, eu sei que a minha morada está sendo preparada na eternidade para morar com Cristo. Isso aqui, amados, é uma passagem. Eu já estou com 40 anos. Você tem quanto? Não vou nem olhar para o Joel, porque esse dia falou que eu estava falando que ele estava gorando ele. Mas, amado, mas já estamos chegando nos 200. Já passei 200. Daí vem 50, 60, 70. Daí morremos aí. Como é que está a nossa passagem para o Senhor na eternidade? A vida passa. Então se você vive criticando e murmurando, você está desconectado do valor eterno de Deus. O homem natural, ele julga e sentencia. O homem espiritual cria âmbitos e propícios para a vida de Cristo. O homem natural tenta mudar sua vida. Olha só que interessante isso aqui. Anote, porque você vai precisar entender e ouvir e ler isso aqui semana inteira. O homem natural, ele tenta mudar sua vida, mas o ser espiritual deixa para trás tudo o que não seja Cristo nele. Eu estou tentando mudar, vou ver se consigo parar de fumar. Amado, está tentando. Não, eu vou ver aí se esse ano eu melhoro naquela minha vida, aquela área lá que eu tenho. Por favor, amados. Tenta mudar a sua vida. Tenta. Não, eu tentei, pastor. Sabe que, olha. Fui no monte 15 segunda-feira. Mas não consegui. Caí de novo. Não entendeu nada, cabeção. Você está só ouvindo, mas você não está entendendo. Fala que nem os paulistas agora, né, Daniel? Não está entendendo. Tenta mudar os outros. Colabora para que o homem espiritual colabora para que Cristo cresça nos outros. O homem natural busca ter mais recursos. O homem espiritual vai à meta e os recursos vêm. Sabe o homem natural e fala: Deus, como sinal dos céus, se o Senhor quer que eu faça isso, amanhã no meu portão amanhece 100 mil reais. Agora Deus fala assim: faz o seguinte, vai lá fazer. Se está no meu coração, 100 reais já está na mão, filho. Eu não estou para fazer a minha vontade, mas estou fazendo a vontade do Pai. Quando você está fazendo a vontade do Pai, se um homem ou uma mulher bem sucedida não é aquele que faz a sua vontade. Um homem ou uma mulher bem sucedida é aquele que faz a vontade do Pai. E se eu precisar hoje, eu tenho uma experiência muito boa. Essa semana eu estava lá em São José dos Pinhais e sexta, estava em São José dos Pinhais e, como sempre, graças a Deus, a gente, nossos armários sempre transbordante. A partir do final do mês, sempre gritar dentro do armário: aleluia! Glória a Deus, Deus. E fomos para lá, no São José dos Pinhais. Aí daqui a pouco deu, era 7, 8 horas da noite. Me liga, tinha uma pessoa de uma outra igreja e trouxe uma compra pra gente, uma cesta básica. E eu falei: o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para todo sempre, porque o Senhor é bom. Hoje não vou sair de casa porque estou magoadinho, porque o meu armário, se eu falar aleluia, Amado, eu fui curtir a vida, fui viver a vida. Deus cuida de mim, de você e acabou. Não precisou. Alguém recebeu um WhatsApp aí? Gente, eu estou indo para São José dos Pinhais, aproveita e faz uma surpresinha para mim, compra uma cesta básica e deixa lá em casa. Ninguém recebeu, né? Deus sabia que eu precisava, amados. Falou: Robson, desfruta a vida do Espírito, que o resto eu cuido eu. A gente precisamos a mais, amados, desfrutar do Espírito, do fruto do Espírito, desfrutar do Espírito do Senhor, porque o resto o Senhor vai cuidar. Eu garanto para você, prova viva, eu garanto para você. Então assim, amados, o homem natural, ele aprende com os erros, e o homem espiritual provoca a sabedoria de Deus em si. O homem natural acumula conhecimento, o homem espiritual armazena o eterno. O homem natural, ele é incentivado com as maravilhas. O ser espiritual, ele imita o Pai em suas tarefas. Para finalizar, amados, eu quero dizer para você hoje que
O homem natural e o homem espiritual. Esses dois homens caminham na realidade. Só que eu preciso e você precisa entender em qual desses homens eu estou caminhando. No homem que confia no Senhor ou que confia nas coisas que estão à vista. Mas eu creio para você, amados, que aquele que caminha como um homem espiritual, discerne o homem espiritual, os céus estão abertos para nossas vidas. Não estou dizendo financeiro, não, estou falando em todas as áreas. Enquanto o homem natural corre atrás de benefícios, o homem espiritual ele só faz a vontade de Deus e os benefícios vêm. A gente só precisa entender, amados, qual é o centro da vontade de Deus para mim e para a tua vida. Se talvez você ainda está insistindo em plantando uvas e essas uvas ainda estão sendo uvas bravas, comece a perguntar a Deus: eu preciso plantar uvas doces para o Senhor. Porque, amados, ele só faz parte, ele só prospera a semente que Ele mandou você plantar. Se você estiver plantando coisas que Ele não mandou plantar, vai nascer uvas bravas. E não tem conversa. Porque Deus ele não vai se dobrar às minhas vontades. Eu preciso me ajustar e me padronizar nas vontades do Senhor. Imagine se Deus fosse fazer a vontade de todo ser humano. Que bagunça que não ia virar. Mas como Deus é esperto, todo poderoso, Ele é onisciente, onipotente, Ele falou: aqui existe um padrão. Quer fazer minha vontade? Se alinha ao meu padrão. E que nessa noite, amados, quer se alinhar ao padrão do Senhor, eu convido a você nessa noite a caminhar no padrão de Cristo. Qual é o padrão de Cristo? Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Talvez você hoje tenha pensado em algumas decisões, ou talvez você está caminhando em tipo de decisões, ou você veio buscar uma resposta e eu quero dizer para você que a tua resposta já está respondida. E o resultado disso você vai encontrar quando você se alinhar com Cristo. Ela já foi respondida lá na cruz, a tua pergunta. Mas ainda você precisa entender que Cristo é o centro de todas as coisas. E eu quero dizer para você: não quer ser frustrado? Não frustre. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Não plante aquilo que Deus não mandou você plantar. Mas faça segundo a vontade de Deus na tua vida. Quer ser bem sucedido? Não faça as suas vontades, mas faça a vontade do Pai. Quer ser uma família de sucesso? Sucesso, amado, não é conquistar coisas, não. A palavra diz assim que a família é bem sucedida quando você senta na mesa e os seus filhos estão junto com você. Quando você senta com a tua esposa na tua mesa, aquele tempo de café, aquele tempo de almoço, sentados os dois juntos, isso sim é prosperidade. Isso é paz. Isso é gozo do Espírito. As outras coisas serão acrescentadas. Mas eu não quero pregar o Evangelho. Se você vir para cá, você vai melhorar a tua vida. Eu quero pregar o Evangelho para você, que se você vir para cá, você vai ter que morrer com Cristo, para que Cristo possa ressuscitar na tua vida. Aí sim você vai ser um homem e uma mulher no padrão de Deus. Fique em pé um pouquinho, amados. Todos. O Senhor nessa noite te convida a você pensar nesses dois temas. Se no tempo de tempestade, como você reage? Se no tempo de dificuldade, como você reage? Como um homem natural ou como um homem espiritual? E nessa noite Ele convida você a se entregar totalmente à vontade do Pai. Não para você vir aqui ou aceitar o Senhor para fazer coisas, mas é para você ser no Senhor, não fazer. O fazer é simplesmente algo natural da caminhada com Cristo. Você não precisa fazer nada para provar que você é um bom cristão. Você precisa ser um cristão. Você não precisa estar à frente de nada para provar que você é um bom líder ou que você é uma boa esposa, um bom marido. Você precisa ser um bom esposo,
e ser um bom marido. E que nessa noite o Senhor tem convidado eu e você a tomar essa decisão de homem natural e de homem espiritual. Que não dá mais tempo de eu viver no homem natural, mas que eu preciso começar agora a andar como um homem espiritual. Não aquele que julga, mas aquele que discerne. Não aquele que suspeita de tudo, mas aquele que discerne o que é certo e o que é errado. Não aquele que julga, não aquele que murmura, mas aquele que espera, aquele que entende o tempo agradável do Senhor. Se você puder orar ao Senhor, eu quero convidar você nesse momento. Dizer: Senhor, eu quero ser esse homem, Pai, essa mulher, esse padrão do Senhor. Eu não quero estar plantando nada que o Senhor não mandou plantar. Eu não quero, Senhor, fazer nada daquilo que o Senhor não está aprovando para eu fazer. A salvação, Deus, eu não quero ir vir para Cristo por medo de ir para o inferno, mas eu quero vir para Cristo porque o Senhor morreu por mim na cruz. Porque um dia o Senhor pagou todo o preço que era para eu pagar, mas o Senhor pagou por mim, e já foi tudo conquistado na cruz. As minhas respostas já foram todas respondidas na cruz. As suas respostas já estão todas respondidas na cruz. E simplesmente você só precisa